Olá, moçada da produção. Estamos iniciando a videoaula do capítulo 23 do livro Fundamentos de Física, 10ª edição, a Lei de Gauss. Esperamos que este conteúdo seja de grande valia para todos que assistiram à aula e necessitam fazer uma revisão e sirva como material de apoio para aqueles alunos que não puderam assistir à aula presencial. Desejamos a todos uma excelente revisão. Um dos principais objetivos da física é descobrir formas simples de resolver problemas aparentemente complicados. Um dos instrumentos usados pela física para conseguir esse objetivo é a simetria. A lei de Gauss é particularmente útil para calcular o campo elétrico de distribuições de cargas que tenham simetria cilíndrica, simetria esférica ou simetria planar, a partir da determinação do fluxo de campo elétrico através de uma superfície imaginária, que nós vamos chamá-la de superfície gaussiana. Vamos então observar o que a gente chama de fluxo de campo elétrico. Para que a gente possa entender o fluxo elétrico, observe a seguinte imagem. Veja essas linhas em amarelo, paralelas e orientadas de cima para baixo. Essas linhas estão representando um campo elétrico. Vamos considerar que seja um campo elétrico uniforme. Vamos então agora introduzir nessa região onde existe esse campo elétrico uma superfície plana. Poderia não ser, né? Poderia não ser plana, mas vamos admitir que ela seja uma superfície plana, essa superfície em azul. Ok? Digamos que essa superfície seja a página de um caderno, né? de uma folha de papel. Observe que algumas dessas linhas de campo elétrico estão atravessando a região em azul. Então, o fluxo de campo elétrico está relacionado com a quantidade de campo elétrico que atravessa a superfície dessa folha. A quantidade de campo elétrico que atravessa a superfície dessa folha. É o que nós vamos chamar de fluxo de campo elétrico. Então, como é que a gente calcula esse fluxo que nós representamos pela letra grega φ? Como é que nós calculamos esse fluxo? Para isso é necessário que a gente determine, que a gente saiba quanto de linhas de campo estão atravessando a superfície. Observe que essas linhas estão oblíquas em relação à superfície da folha. Então a gente precisa saber a inclinação dessas linhas em relação à folha. Para que a gente possa saber essa inclinação, a gente precisa definir um vetor perpendicular à superfície da folha, que nós vamos chamar de vetor área, e representar por dA, o vetor dA. Veja que ele é perpendicular à superfície da folha. Aqui a representação do ângulo de 90 graus. E a função desse vetor dA é exatamente determinar o ângulo que as linhas de campo elétrico fazem com a superfície da folha. E aí nós utilizamos o vetor dA para determinar essa inclinação. Veja, observe que o vetor dA forma um ângulo θ com as linhas do campo elétrico. E aí nós podemos representar um vetor E, que tem a mesma direção e o mesmo sentido da linha. Então nós estamos pegando apenas uma linha, mas o que acontece com uma linha acontece com as outras. Então veja que θ é o ângulo formado pelo vetor E, vetor campo elétrico nesse ponto da superfície azul, com o vetor dA, que é o vetor perpendicular a essa superfície azul. Se você observar, esse vetor E ele apresenta duas componentes. Ele apresenta uma componente paralelo a dA, ao vetor dA, e uma componente perpendicular ao vetor dA. Essa componente perpendicular ao vetor dA será tangente à superfície azul. Consequentemente, essa componente não irá penetrar, não irá atravessar a superfície azul, porque ela é tangente à superfície azul.
Então, só vai nos interessar aquela componente paralela ao vetor dA, que é quem vai efetivamente atravessar essa região em azul. Então, o fluxo de campo elétrico através dessa superfície azul vai ser dado por essas componentes. Então, nós definimos que o fluxo elétrico através dessa superfície azul é dada pelo produto escalar entre o vetor E e o vetor dA, o vetor área dA. Veja, o produto escalar, lembrando, né? O módulo do produto escalar é o módulo do vetor E vezes o módulo do vetor dA vezes o cosseno do ângulo entre o vetor E e o vetor dA. Se você observar, E cosseno de θ vai ser exatamente a componente do campo elétrico paralelo ao vetor dA, que é exatamente a componente que está atravessando essa superfície em azul, que é a área que nós estamos trabalhando. Então, o fluxo de campo elétrico através dessa área é dada por essa expressão. O fluxo elétrico é o produto escalar entre o vetor E e o vetor dA. Observe uma coisa importantíssima. Este vetor dA vai representar a área, o módulo do vetor dA é a área deste retângulo, é a área desta superfície. Então, o vetor dA é o vetor área perpendicular à superfície e seu módulo é igual à área da superfície. Então, o fluxo vai ser dado então pelo campo elétrico, que atravessa efetivamente a superfície, multiplicado pela área da superfície. Ora, quando você quiser calcular o fluxo total, então o fluxo total vai ser a integral, né? A integral do campo elétrico escalar dA. O vetor E escalar o vetor dA. A integral, você sabe muito bem, representa a soma de todos os fluxos elementares, né? Se você dividisse essa folha em vários pedacinhos, a área de cada pedacinho, produto escalar com o campo elétrico, ia dar o fluxo em cada pedacinho, e aí você soma tudo através da propriedade matemática da integração. Ok? Então, o fluxo elétrico é a integral do produto escalar dA. Escalar dA. Isso me dá o fluxo total. Através desse fluxo é que Gauss chegou à sua lei e que nós vamos em breve observar. Vamos então aplicar isso para uma superfície fechada. Nós vimos uma folha de papel, né? Não é uma superfície fechada. Mas agora vamos ver como é que se comporta o fluxo, como é que se calcula o fluxo para uma superfície fechada. Aqui nós temos uma superfície cilíndrica. Veja, a figura mostra uma superfície gaussiana em forma de um cilindro oco de raio R, cujo eixo é paralelo ao campo elétrico uniforme. Veja aqui as linhas, né? Tem uma linha de campo elétrico aqui em cima, em azul, e outra linha aqui embaixo. Evidentemente, entre essas duas linhas, existe uma infinidade de outras linhas paralelas, né? O campo é uniforme, tem em todos os pontos a mesma intensidade. Aí ele pede para calcular o fluxo de campo elétrico através do cilindro. Veja que nós temos aqui três superfícies, né? Nós podemos dividir essa figura em três regiões, né? As duas bases circulares e a superfície lateral do cilindro. Então, como é que a gente faz o cálculo do fluxo total? Vamos ver isso, né? Observe a imagem. Para calcular o fluxo, nós vamos dividir essa superfície em três regiões que nós já conversamos, né? As duas bases e a superfície lateral. E vamos aplicar a equação do fluxo através da integral do produto escalar E escalar dA, onde E é o campo elétrico e dA é o vetor área perpendicular à superfície por onde as linhas estão passando. Então, observe a primeira figura, né, que eu estou chamando de região A região B é a superfície lateral e a região C é a base do cilindro do lado direito. Então, como é que vamos calcular o fluxo? Utilizando a integral
de superfície E escalar dA. Então, isso aplicado em cada uma das bases, né? Olha, veja, na figura A, olhando para a base A, veja que o vetor dA é perpendicular a essa base, apontando sempre para fora. Veja que na outra base ele também vai apontar para fora. O vetor dA está sempre apontando para fora quando a superfície for fechada, tá? Já o campo elétrico obedece às linhas do campo. As linhas estão horizontais para a direita, então o vetor E vai ser horizontal para a direita. Observe, então, que o vetor E é antiparalelo ao vetor dA, ou seja, ele forma um ângulo de 180 graus com o vetor dA. E aí, aplicando o produto escalar, nesta integral vai ficar módulo de E, módulo de dA, que é a própria área da base, vezes o cosseno desse ângulo, que vai ser 180 graus. Aplicando agora a integral na superfície lateral. Veja que na superfície lateral, o campo elétrico, as linhas do campo, são tangentes a essa superfície lateral, representada por esse vetor E. Veja que o ângulo entre o vetor E e o vetor dA, que é perpendicular à superfície e apontando para fora, esse ângulo é 90 graus. E aí, quando a gente for aplicar o produto escalar nessa região B, vai ficar módulo de E, módulo de dA, que vai ser a área da superfície lateral, vezes o cosseno de 90 graus. Vocês devem lembrar bem que vale zero. E a integral dessa outra base, né? A integral do produto escalar de E escalar dA nessa outra base. Nessa outra base, o vetor E e o vetor dA vão ter o mesmo sentido. Consequentemente, o ângulo entre esses dois vetores é 0 grau. Então, substituindo, nós vamos ter a seguinte expressão. Na região A, vai ser módulo de E, cosseno de 180 graus, vezes dA. Na B, na região B, nós temos módulo de E, cosseno de 90 graus, vezes dA. Na região C, que é a base do lado direito, nós temos módulo de E, cosseno de 0 grau, vezes dA. O E sai da integral, porque ele é constante, e aí nós vamos ficar com o cosseno de 180 é menos 1, e aí a integral de dA vai ser nada mais, nada menos do que a área de cada uma dessas regiões. Como o cosseno de 90 é zero, essa expressão vai se anular. Então, nós vamos ficar só com as outras duas, né? Essa primeira vai ficar menos E integral de dA. O integral de dA vai ser a própria área dessa base. Mas, da outra integral, o E sai da integral porque é constante, o cosseno de zero é 1, e vai ficar novamente a integral de dA, que vai ser a própria área dessa base do lado direito, né? E aí, como essas bases têm áreas iguais, já que a superfície é um retângulo, né? A soma vai dar zero. E isso a gente já deve entender uma coisa. Quando você tem uma superfície fechada e o campo elétrico entra numa determinada face e sai numa face oposta daquela figura fechada, o fluxo total que ele produz naquela superfície fechada é nulo. Então, para que o campo elétrico, através de uma superfície fechada, tenha resultado nulo, tenha fluxo nulo, é preciso que as linhas desse campo elétrico entrem numa face e saiam na face oposta. Isso vai querer mostrar para a gente que dentro da região fechada, dentro da região que você construiu, que a gente chama de superfície gaussiana, não existe carga elétrica gerando campo. É o segredo da lei de Gauss que nós vamos ver agora. Então, o que é a lei de Gauss? A lei de Gauss relaciona o fluxo total de um campo elétrico através de uma superfície fechada, que a gente chama de superfície gaussiana, com a carga total envolvida pela superfície. Então, a lei de Gauss relaciona o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada com a carga total envolvida por essa superfície. Significa dizer que se essa superfície não envolver
nenhuma carga elétrica, ou seja, se nenhuma carga elétrica existir dentro dessa superfície, não vai existir também campo elétrico. Então, essa é a expressão que relaciona o fluxo com a carga envolvida, né? Que é a lei de Gauss. A integral do produto escalar de vetor E com o vetor dA é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana dividido pela constante ε0. Ok? Então, você pode calcular o fluxo utilizando a integral, como pode calcular o fluxo utilizando a carga envolvida dividido pela constante de emissividade elétrica do vácuo. Ok? Lembrando que nesta equação, a carga envolvida, Q envolvido, é a soma algébrica de todas as cargas positivas e negativas existentes no interior da superfície gaussiana. Essa equação só é válida quando a superfície envolvida está no vácuo ou no ar, por causa da constante utilizada, tá? Tudo bem? Então, essa é a equação que representa a lei de Gauss e que vai facilitar demais a nossa vida na hora de calcularmos campos elétricos de distribuições de carga. Nós que estudamos já o cálculo de campo elétrico utilizando a lei de Coulomb, tendo que fazer integrações mais complicadas, vocês vão ver que aquelas integrais se tornarão bem mais simples utilizando agora a lei de Gauss. Vamos então ver como se calcula o campo elétrico próximo de uma superfície, para regiões próximas da superfície. Então vamos pegar aqui uma superfície que a gente possa considerar plana, né? Vamos considerar uma pequena região muito próxima de uma superfície condutora, a ponto de podermos desprezar sua curvatura, né? Vamos supor que isso aqui fosse um condutor metálico, evidentemente. Isso aqui é um condutor e nós vamos pegar esse condutor está eletrizado e nós vamos querer calcular o campo elétrico nas proximidades da superfície desse condutor. Então, para isso, nós já vamos introduzir a superfície gaussiana. E aí nós temos que entender que tipo de superfície gaussiana, já que ela depende daquilo que você vai fazer, né? Ela é uma atribuição sua, né? Você tem que escolher qual a melhor gaussiana que você deve escolher. Então, para uma situação como essa, a melhor gaussiana é um cilindro. Um cilindro perpendicular à superfície. Então, veja, para calcular o fluxo através dessa superfície, nós vamos usar a lei de Gauss. O fluxo é a integral de E escalar dA, que é igual à carga envolvida dividido por ε0. Observe que esta superfície tem uma região aqui para fora, um cilindrozinho aqui para fora e outro para dentro. Lembrando que, como é um metal, toda a carga se distribui na superfície do condutor, na superfície externa do condutor. Então, vai ter carga de um lado e do outro, mas dentro, entre uma superfície e outra, não existe carga elétrica. Veja essa imagem de perfil. Toda a carga está concentrada na superfície do condutor. E se essa superfície tiver uma espessura não desprezível, essa carga vai se espalhar também na outra superfície, tá? Mas aqui dentro você não vai ter campo elétrico, né? Porque nós estamos admitindo que esse condutor está em equilíbrio eletrostático. Então, não vai haver fluxo de campo elétrico nessa base da esquerda do cilindro. Só vai ter fluxo de campo elétrico através dessa base que está na frente, que está à direita da placa. E aí o campo elétrico, o vetor E e o vetor dA, têm o mesmo sentido. Lembrando que o vetor dA está sempre apontando para fora da superfície. Ok? Então, a carga envolvida vai ser a densidade superficial de carga vezes a área desta base. A areazinha dessa base aqui. Ó.
a densidade superficial de carga da placa vezes a área dessa base me dá a carga envolvida pela superfície. Não é a carga total espalhada na área, é a carga envolvida pela superfície. A carga contida dentro desta área, dentro dessa base. Entenda bem. E esse campo elétrico é o campo criado por essa carga. Ok? Então, a carga envolvida é sigma vezes A. E o fluxo, através dessa área, dessa base, é E vezes A vezes o cosseno de 0 grau, que é 1. Então, o fluxo é simplesmente E vezes A. Substituindo esses dois termos, né, essas duas grandezas, na equação da lei de Gauss, nós vamos ficar com E vezes A, que é o fluxo, é igual à carga envolvida, que é sigma vezes A, dividido por epsilon zero. E aí você pode eliminar a área, né? Você pode simplificar a área, e aí você fica com a equação do campo elétrico como sendo sigma sobre epsilon zero. Com isso, você percebe que o campo elétrico nas proximidades de uma superfície condutora eletrizada em equilíbrio eletrostático, esse campo elétrico é proporcional à densidade superficial de carga dessa placa. É a densidade superficial dividido pela constante epsilon zero, que é a permissividade elétrica do vácuo. Ok? Vamos agora aplicar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico criado por este condutor. Veja, agora eu tenho uma distribuição de carga ao longo de um condutor, não, desculpe, né? De uma linha, né? Uma linha de carga. Nós já fizemos isso utilizando a lei de Coulomb, né? Então a figura mostra uma barra de plástico, veja que agora é um condutor, é uma barra isolante, né? Uma linha isolante, cilíndrica, de comprimento infinito, com densidade linear uniforme, de carga positiva, lambda. Vamos obter uma expressão para o módulo do campo elétrico E a uma distância R do eixo. Então, está aqui a distância R do eixo, nós pegamos esse ponto, né, que se encontra a uma distância R da linha de carga, e geramos um cilindro de raio R e altura, né, comprimento do cilindro H. Então, essa vai ser a nossa superfície gaussiana, né? Essa superfície cilíndrica de raio R e altura H. Veja que, sendo a linha de carga positiva, o vetor E vai sair de dentro do cilindro, né? Perpendicular ao cilindro, visto que a linha de carga passa pelo centro deste cilindro, passa pelo eixo do cilindro. E o vetor dA também é perpendicular a essa superfície e paralelo ao vetor E. Então, a integral de E escalar dA igual a carga envolvida dividido por epsilon zero, isso aqui é a lei de Gauss, né? Aplicada a essa situação, vai nos dar o seguinte. Ó. Veja que epsilon E escalar dA é simplesmente E vezes A. Por quê? Porque o vetor E e o vetor dA são paralelos de mesmo sentido. O ângulo é 0 grau e cosseno de 0 é 1. A carga envolvida vai ser a densidade linear vezes o comprimento do pedaço de fio, né, que nós estamos pegando, que é H. Ó. Nós estamos pegando só este pedaço da barra de plástico. Ó. Somente este pedacinho aqui que tem comprimento H. Então, a quantidade de carga que existente neste pedaço, a quantidade de carga existente deste pedaço, desta barra, é a densidade linear vezes o comprimento dessa parte. Sigma vezes H, dividido pela constante, epsilon zero. Então, tirando a expressão do campo e lembrando que essa área A é a área da superfície lateral, a área total da superfície lateral, que eu posso calcular multiplicando o comprimento desta circunferência, que é 2πr,
vezes o comprimento do cilindro, que é H. Então, a área A vai ser 2πr vezes H. A área A é 2πr vezes H. E aí eu posso eliminar o H e ficar com a expressão do campo elétrico nessa região, como sendo sigma sobre 2πε0E. Ok? Veja que o campo elétrico é diretamente proporcional à densidade linear de carga dessa barra e inversamente proporcional à distância em que o ponto se encontra da barra de carga, da barra eletrizada, inversamente proporcional a essa distância. Expressão idêntica a essa nós encontramos quando utilizamos a lei de Coulomb para calcular o campo elétrico utilizando outros processos de integração. Ok? Vamos agora aplicar a lei de Gauss para uma superfície isolante, plana, infinita. Tá? A figura mostra uma placa infinita, fina, né? Ou seja, espessura desprezível, isolante, com densidade superficial de carga sigma. Vamos obter uma expressão para o módulo do campo elétrico a uma distância r da placa. Então, o procedimento é semelhante, sendo que agora, como ela é uma placa isolante, a gente sabe que quando a placa é isolante, quando o corpo é isolante, as cargas não se movem, as cargas não correm para uma superfície, né? Então, ela vai gerar campo elétrico tanto de um lado quanto do outro, passando por dentro da placa. Só que nós estamos admitindo que essa espessura da placa é desprezível. Tá? Então, ela vai gerar campo elétrico tanto na região do lado direito, como na região do lado esquerdo da placa. Tá bom? Então, o cilindro utilizado vai ser atravessado pelo campo elétrico tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O vetor A, o vetor dA e o vetor E, tanto de um lado quanto do outro, vão ter o mesmo sentido. Porque a carga positiva gera campo de afastamento em relação à placa, né? Então, se você aplicar a integral, veja como vai ser, né? A integral de E escala dA, ou seja, a lei de Gauss, né? Integral de E escala dA é igual a carga envolvida dividido por ε0. Esse E escala dA vai ser E escala dA dessa face mais E escala dA da outra face. Essa face lateral, a superfície lateral, não vai ter fluxo elétrico, visto que as linhas do campo são tangentes a essa superfície. São paralelas à superfície, logo não atravessam a superfície cilíndrica. Tá? Então, nós vamos ficar com E escala dA mais E escala dA, visto que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor dA e o vetor E. Tá? Isso vai ser igual à carga envolvida. A carga envolvida é simplesmente a densidade superficial de carga da placa vezes a área da base que está em contato com a placa. A área da base cilíndrica, sigma vezes A, dividido pela constante. Se você somar o lado esquerdo, né? 2 vezes E vezes A igual a sigma vezes A sobre a constante. E aí você elimina o A e fica com a expressão do campo elétrico como sendo sigma dividido por 2ε0. Observe que esse resultado é a metade do campo elétrico gerado quando a placa é condutora. A placa condutora, o campo elétrico é o dobro de quando a placa é isolante. Uma placa condutora, o campo elétrico é o dobro de quando a placa é isolante. Uma casca metálica esférica, um campo elétrico e a carga. Vamos ver como ocorre isso dentro desta casca esférica. A figura mostra uma seção reta de uma casca metálica esférica de raio interno R. Uma partícula com uma carga menos 5 microcoulombs está situada com o centro a uma distância R sobre 2 do centro da casca. Veja, essa partícula eletrizada negativamente
com uma carga de 5 microcoulombs, né, ou menos 5 microcoulombs, ela está deslocada do centro. Se a casca é eletricamente neutra, essa casca está neutra, quais são as cargas induzidas na superfície interna e na superfície externa dessa casca? Essas cargas estão distribuídas uniformemente? Qual é a configuração do campo elétrico do lado de dentro e do lado de fora da casca? Então vamos observar o que vai acontecer. Observe a imagem. Veja que esta carga induzida, veja, essa carga negativa induz na parede interna uma carga positiva. Como é que ocorre essa indução? Pela repulsão de elétrons. A carga negativa no interior da casca repele os elétrons da superfície interna, induzindo na superfície uma carga positiva de mais 5 microcoulombs. Elétrons dessa superfície interna, dessa placa condutora, né, dessa casca condutora, são repelidos para a superfície externa, deixando na superfície interna uma carga positiva de mesmo módulo da carga da partícula que está aqui dentro da casca. Tá? Aqui é o que a gente chama de indução total, né? Essa carga negativa atrai a carga positiva, então você vai ter um campo elétrico orientado do positivo para o negativo. Veja que as linhas do campo elétrico não estão distribuídas de maneira simétrica, né? Por quê? Por causa do deslocamento dessa carga negativa. Ela não está no centro da casca. Se ela estivesse no centro da casca, essas linhas seriam todas retinhas, né? Seriam uniformemente espaçadas, distribuídas de maneira simétrica. Mas aqui não, por causa do deslocamento fora do centro. Veja que essa carga negativa dentro da casca foi quem gerou esse campo elétrico. Logo, a gente já pode prever que essa carga negativa, a força elétrica resultante sobre ela é zero. Porque ela não vai gerar um campo que vai agir sobre ela própria. Tá? Todavia, do lado de fora, na superfície externa da casca, as cargas se distribuem de maneira uniforme, obedecendo à condição de repulsão entre eles. Né? Eles vão se repelir, as cargas negativas, né? Vão se repelir até que adquiram a distribuição uniforme ao longo da superfície esférica, né? E aí você vai ter um campo elétrico bem simétrico na região externa, coisa que não acontece na região interna. Isso porque a superfície interna e a superfície externa dessa casca, o campo elétrico é nulo. Essas superfícies interna e externa, elas não se comunicam eletricamente. Uma não enxerga a outra. Uma não sabe o que está acontecendo com a outra, porque o campo elétrico, que é quem faz essa comunicação, é nulo entre a superfície interna e a superfície externa dessa casca. Então, na superfície externa, as cargas negativas se distribuem de modo uniforme, enquanto internamente temos uma assimetria em decorrência da posição da carga negativa. Ela está deslocada do centro da casca. Ok? Então, é muito importante lembrar esse fato, né? As cargas dentro da superfície condutora não recebem forças elétricas. Por quê? Porque o campo elétrico dentro da região foi criado pela própria partícula eletrizada. Já na parte externa do condutor esférico, as cargas na superfície se distribuem de maneira uniforme e ficam em repouso devido ao equilíbrio eletrostático, tendo em vista que a superfície externa e a superfície interna não se comunicam eletricamente. O campo elétrico é nulo na região entre as duas superfícies, externa e interna. Com isso, a gente vai entender, então, a simetria esférica e o teorema das cascas, né? Muito importante para nós. Uma partícula carregada, uma partícula eletrizada, situada do lado de fora de uma casca esférica, com uma distribuição uniforme de carga, essa casca esférica vai ter uma distribuição uniforme para dizer que ela está em equilíbrio eletrostático. Com uma distribuição uniforme de carga, é atraída ou repelida.
como se toda a carga estivesse situada no centro da casca. Ou seja, para pontos fora da superfície, fora da casca, está aqui a casca. Essa casca, né, representada por essas bolinhas, essas pintinhas aqui, está representando a casca eletrizada. Essa casca possui uma carga residual Qzinho. Para pontos fora dessa superfície, né, na região, por exemplo, onde está essa linha S2, para pontos fora da casca, qualquer carga que eu coloque aqui fora vai sofrer a ação da carga da casca, de atração ou repulsão, vai depender dos sinais das duas, né? E a força de atração ou repulsão sobre a carga externa vai ser calculada como se toda a carga elétrica da casca estivesse no centro da casca. E aí você pode usar esta expressão, né? K vezes Q sobre a distância ao quadrado, onde esse K é representado pela expressão 1 sobre 4π ε0. Esta expressão é igual a K vezes Q sobre R ao quadrado, é a expressão que nós já estudamos, né? Que nós calculamos, deduzimos a partir da lei de Coulomb, né? Que é utilizada para cargas pontiformes. Então, quando você calcula o campo elétrico, admitindo, né, que toda a carga da superfície da casca está no centro dela, a casca se comporta como se fosse uma carga pontiforme. E o outro teorema diz que uma partícula carregada, eletrizada, situada no interior de uma casca, ou seja, se eu colocar uma partícula eletrizada dentro dessa região interior à casca, com uma distribuição uniforme de carga, essa partícula eletrizada não vai sofrer nenhuma força elétrica. Ou seja, a força elétrica resultante sobre ela é nula. Tá? Ela não vai ser nem atraída nem repelida pela casca. Por quê? Porque o campo elétrico vai ser gerado pela própria partícula eletrizada que foi colocada aqui dentro. Então, como o campo elétrico interno é nulo, o campo elétrico interno vai ser gerado pela própria carga que você colocou, então o campo elétrico que poderia agir sobre ela não existe, porque o campo elétrico que ela produz não vai agir sobre ela própria. Ok? E aí, gente, nós encerramos então este capítulo, Lei de Gauss, esperando que esta revisão seja de grande valia para todos vocês, aqueles que assistiram à aula presencial e aqueles que não puderam assistir à aula presencial consigam se inteirar do que foi discutido, para que possam então resolver as atividades propostas a todos vocês. Nos encontramos na próxima aula, se Deus quiser. Tchau.